A paz do Senhor, crianças, família, sejam bem-vindos a mais uma aulinha nossa aqui no canal, amém? Semana passada vocês tiveram uma aulinha com a irmã e aprenderam sobre Saulo, né? Como que Saulo passou a ser Paulo, não foi? E hoje a gente vai falar sobre uma pessoa em especial que também é amigo de Jesus e que foi usado como servo do Senhor para levar até o Saulo, que passou a ser Paulo, a mensagem do Senhor, amém? Aulinha passada, só para a gente lembrar. Saulo recebeu aquela luz, né? Viu uma luz, ficou cego por 3 dias e o Senhor ordenou que Ananias fosse até ele, ao encontro de Saulo, para que orasse por ele, né? Então hoje a gente vai falar sobre um amigo de Jesus, Ananias, muito obediente. Olha que coisa mais linda, né, crianças? Aquilo que a tia sempre está falando para vocês sobre obediência. Como é importante sermos, né? Porque quando você coloca a palavrinha obediência na frente de tudo aquilo que você faz, a tendência é errar menos, né? Por mais que seja difícil a vida, por mais difícil que seja a gente aprender, quando a gente tem a obediência, tudo fica mais fácil, né? Então, hoje a gente vai estar falando sobre isso, sobre obediência. E um amigo em especial de Jesus foi muito obediente, porque ele ouviu e praticou aquilo que o Senhor mandou. Amém? Ananias, ele era um servo do Senhor que honrava o Pai. Ele era uma pessoa que realmente era amigo de Jesus. Ele tinha um propósito, uma obediência sempre focada naquilo que é da obra do Senhor. E quando o Senhor falou para ele assim, vá e fale com o Saulo, ele foi. De início, não vamos mentir, né, crianças? Não podemos mentir porque é feio. E também nem vamos criar historinhas dentro daquilo que está na Bíblia, certo? Então vamos falar sobre o que está na Bíblia. E Ananias, ele teve medo, sim, no primeiro momento, de falar com Saulo, porque pensa bem, imagina, um homem que fazia maldade para os cristãos. Fazia muita coisa errada. Ele gostava de judiar, de maltratar pessoas que falavam de Jesus, que levavam o evangelho a outras pessoas. Então, Ananias, com certeza no primeiro momento, teve esse medo, né? Porque ele pensou, Saulo vai me maltratar, Saulo vai me bater, Saulo vai me prender. Mas, o que aconteceu? Chegando lá e vendo eles, ele orou por Saulo. Ele orou e fez com que ele acreditasse e cresce no nosso Senhor. E com isso, ele passou a enxergar, né? Mas tudo isso com a obediência ao nosso Senhor, né? Tudo isso fazendo aquilo que é necessário para a obra do Senhor. Crianças, peçam para a família ler a Bíblia para vocês. Essa lição, tanto a de semana passada quanto essa, a gente está em Atos, né? Atos 9. Vai lá, pede para a família ler. É muito interessante e muito importante para que vocês tenham o conhecimento do porquê ser como Ananias. Por que Saulo passou a ser Paulo. Né? Não adianta só a tia vir aqui e falar, é muito pouco tempo. É necessário que a família colabore para essa evolução de vocês, amém? E aí Ananias, sendo obediente, fez tudo conforme o Senhor mandou. Ele fez tudo como Jesus falou para ele que ele devia ter feito. E ele foi. Crianças, será que estamos seguindo e ouvindo a voz do Senhor em nossos corações? Será que estamos evangelizando? Falando de Jesus para os nossos amigos? Como estamos sendo? Como Ananias, que amou, independente dos defeitos de Saulo, mesmo no primeiro momento tendo medo de Saulo, ele o amou como Jesus amou e falou do amor para ele. Né? Como que a gente quer ser? Como esse Ananias,
que é obediente e que, independente do pecado do outro, fala desse amor de Jesus? Ou será que estamos sendo como Saulo, que era uma pessoa que maltratava os cristãos, né, que maltratava outras pessoas? Às vezes, como cristão, a gente está maltratando outras pessoas. Será que isso é certo? Fica aí um pensamento do dia para a gente. O que nós podemos fazer para melhorar como cristãos? Como que podemos melhorar como amigos de Jesus? Vamos nos perguntar o que a gente está fazendo que agrada a Jesus. Será que eu falei do amor de Jesus hoje? Porque se eu falei, que legal. Será que eu abracei um amiguinho que estava chorando e falei que Jesus o ama e mostrei para ele esse amor? Porque se eu fiz, parabéns. É esse o caminho. Crianças, espalhe o amor. Né? A gente está num momento de pandemia, de complicações aí, mas a gente vai vencer. E o primeiro passo para a gente vencer é o amor em Cristo, né? O amor, como Ananias foi e deixou como mensagem para a gente e como Jesus é. Que nós possamos ser melhores todos os dias, amém? Deus os abençoe. Que seja uma semana abençoada, que vocês coloquem em prática tudo aquilo que vocês têm aprendido. Amém? Bom dia, crianças, bom dia, família, a paz do Senhor. Mais um dia nós estamos aqui, mais uma semana, e nós já chegamos agora na lição de número 11, que tem por título A Verdadeira Fé. O texto do dia se encontra lá na carta de Tiago, no capítulo 2, verso 17, que diz assim: portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Para a gente aprender mais um pouco, essa carta que a gente vai aprender hoje, ela foi escrita por Tiago e ela foi direcionada aos cristãos que tinham sido dispersos por causa da perseguição do evangelho. Também o seu conteúdo é um manual de ética cristã. Nós aprendemos muito com o conteúdo dessa carta. E Tiago estimula os leitores a demonstrarem a sua fé em Cristo através das suas atitudes. Não somente falar que crê em Jesus, mas devemos ter atitudes. No primeiro ponto, fala um pouquinho sobre a vida de Tiago. Tiago é o autor da carta que nós vamos aprender hoje. E ele era um dos irmãos de Jesus e ele era pastor da igreja em Jerusalém. Uma pessoa muito importante e com um ensino muito importante para as nossas vidas hoje. Quando Tiago fala sobre a verdadeira fé, ele chama também ela de religião pura. Está lá em Tiago 1, 27. E ele diz assim, que a religião pura ou a verdadeira fé deve proceder do nosso coração e se manifesta com as nossas boas obras. Então, não é só falar, é também fazer. As pessoas que dizem que têm fé em Jesus, elas devem demonstrar essa fé através das suas ações. Orar, cantar, ler a Bíblia são ações que mostram que nós servimos a Jesus, que nós somos cristãos. Mas a maior demonstração de fé é quando nós ajudamos as pessoas, quando nós estendemos as nossas mãos, quando nós falamos e fazemos. Elas andam junto, a fé e a ação. Sozinha, nenhuma delas sobrevive. E é importante a gente entender que nós não somos salvos pelas nossas boas obras,
mas as boas obras são resultado daquilo que nós aprendemos com o Senhor, daquilo que o Senhor nos ensina todos os dias, e esses resultados mostram que, junto com as nossas obras, nós servimos a Jesus. O segundo ponto que Tiago também fala nessa carta é sobre a nossa língua. Ele fala bastante sobre isso, sobre o perigo de falar muito. Eu sempre falo isso com as crianças. Quem fala muito se enrosca muito. Quem fala muito erra muito. E eu sempre tiro isso da carta de Tiago. E Tiago mostra pra gente nessa carta que falar muito nos torna tolos. E também, quando a gente fala muito, a gente acaba tomando decisão errada. Então, é necessário, a gente aprende com Tiago, que é necessário a gente ser sábio, sábio nas palavras, sábio nas atitudes, que a gente precisa aprender a ouvir, porque a Bíblia fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Está lá em Mateus. E para encerrar, os verdadeiros cristãos devem usar a língua para abençoar as pessoas e para falar coisas boas que edificam a si mesmo e também ao próximo. Tá vendo, crianças, como é importante nós pensarmos no que nós vamos falar, nós pensarmos no que nós vamos fazer, e todas as vezes que nós formos ajudar alguém, nós ajudarmos não só com as nossas palavras, mas também com as nossas atitudes. Elas juntas demonstram a nossa conversão e a nossa caminhada com Cristo. E Tiago nos ensinou isso muito bem. Que vocês possam ler a carta de Tiago, que vocês possam aprender ainda mais nesse conteúdo maravilhoso que a palavra de Deus nos ensina. Uma boa semana e até a próxima, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Eu sou da sala Alfa. E a nossa lição hoje vai ser a lição de número 11, da revista que está falando sobre Jesus, né? E essa lição hoje vai falar sobre a ascensão de Cristo. Tem como base bíblica Lucas 24, 50, 51, Atos 24, do 9 ao 11. O versículo-chave é: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir, né? Então aqui a gente vai falar sobre a ascensão de Cristo. A gente estudou já sobre a sua crucificação, onde Jesus ele morreu, né? Porém, na lição passada a gente viu que ele ressuscitou dentre os mortos, né? Então ele venceu a morte de cruz e ressuscitou. E depois da sua ressurreição, ele teve aqui na terra há 40 dias ensinando, dando instruções aos seus discípulos, né, nesses 40 dias. Porém, era como Jesus, ele saiu da sua glória ali, né, como Jesus ele se esvaziou da sua glória, ele veio aqui na terra assumindo uma forma de servo, uma forma humana, né? E era preciso que acontecesse essa ascensão, que ele precisava voltar para a sua glória, né? Então aqui a gente vai ver no tópico 1, a ascensão de Jesus. Ascensão significa o quê? Subir, né? Mas para nós cristãos, a ascensão é muito mais do que uma subida, né? Significa que Jesus, ele vive e reina ao lado do Pai para todo o sempre, né? Como eu já falei, a ascensão marcou a retomada de Jesus para a glória, pois ele se esvaziou, né, de si, e aqui na terra só teve
um caso na qual os seus discípulos, que foram escolhidos ali, viram a verdadeira glória de Cristo, né? Que foi ali na transfiguração, no monte, onde eles viram o corpo de Cristo transformado, né? Então, só teve essa vez que Jesus mostrou a sua verdadeira glória. Porém, ali na ascensão, os discípulos viram, né, Jesus subindo, depois dessa instrução que ele deu para os seus discípulos. Ele subiu e eles ficaram maravilhados com aquela cena, vendo Jesus subindo, retornando ao seu trono à direita de Deus, né? E ali o anjo, vendo aqueles discípulos, ele falou que da mesma forma que eles viram Cristo subindo dentre as nuvens, a gente vai ver Cristo descendo para vir buscar a sua igreja, né? Então foi necessário que ele subisse e que ele virá descer para buscar a sua igreja. Porém, quando ele estava subindo, ele falou que ele não deixaria nós sem um consolador, né? E na sua subida, ele falou ao Pai, pedindo para que Deus mandasse alguém no lugar dele, né? E Deus mandou o Espírito Santo para nós. Aqui tem uma parte muito legal que eu achei, que a ascensão de Jesus fez com que a salvação seja fruto da fé, como ele disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós somos felizes porque nós não vimos a Cristo, mas nós cremos que Cristo é o nosso Salvador. Nós cremos que Ele esteve aqui na terra e que Ele se fez presente e se faz presente no nosso meio. No tópico 2 aqui a gente vai ver Jesus nos céus. Jesus ali no céu, Ele é o sumo sacerdote, o fiel intercessor, o sacrifício perfeito que cobre nós com o seu sangue. Jesus, ele intercede. Jesus, ele é o mediador, né? Porque ele conhece, como ele esteve aqui na terra, ele conhece as limitações dos homens, as tentações dos homens, porque ele aqui na terra, ele passou por essas limitações, passou por essas tentações. Então, ele tem ele está mediando entre a Deus, né, sobre nós. No tópico 3 aqui vai ser o Espírito Santo veio. Como eu já tinha falado, né, Jesus, quando ele subiu, ele prometeu enviar um outro em seu lugar. Para quê? Para que nos ajudasse na vinda de Cristo, nós podemos subir com ele, né? Então o Espírito Santo ele está no nosso meio, né? E esse Espírito Santo que foi enviado por Deus para substituir Jesus aqui na terra, né? Para não nos deixar só. Então o Espírito Santo está comigo, está com você, fazendo o papel de Cristo aqui na terra, né? Assim como Cristo esteve com os discípulos e ali ele ensinou os discípulos, assim o Espírito Santo também está conosco, nos ensinando, nos mostrando o caminho certo. Quais são as funções do Espírito Santo? Ele guia o homem a toda a verdade, faz do crente nova criatura, lembra os cristãos da palavra de Jesus, reveste o cristão de poder espiritual para testemunhar, intercede por nós junto com Cristo, né? Então aqui, uma coisa também que me chamou muito a atenção aqui foi a conclusão aqui, né? Que eu quero que vocês leiam aí também na sua revista, que fala: Cristo ascendeu ao céu e os apóstolos se encheram de alegria pela promessa do Espírito Santo e pela expectativa da volta de Cristo, que virá buscar sua igreja. Que nós possamos ter essa alegria também, assim como os apóstolos tiveram ali, né? Que o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está com você. E a certeza de que com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos crer que na vinda de Cristo, quando Ele virá buscar a sua igreja, nós vamos subir, estaremos junto com Ele, ceando na glória, né? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui Pastor Rogério, você já conhece. Estamos na Escola Bíblica Dominical
e hoje vamos falar sobre ética cristã nas finanças. Vem com nós! Nosso texto de referência está em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30, que diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aqui está dizendo basicamente da importância de se fazer um planejamento, começo, meio e fim, para que tudo que você for fazer, o nome do Senhor seja glorificado e você seja uma pessoa vista com bons olhos na sociedade. Nessa sociedade que vivemos, uma sociedade consumista, é importante ter sabedoria para administrar as finanças. O dinheiro é uma bênção, desde que seja bem administrado, porque do que adianta a gente lutar a vida inteira por dinheiro e perder a nossa alma? As riquezas é uma bênção na nossa vida, sendo ela bem administrada. As bênçãos do Senhor são aquelas que não acrescentam dores. A Bíblia relata sobre várias promessas do Senhor, que nós seríamos um povo abençoado, um povo próspero, um povo que teria para emprestar e não um povo que pegaria emprestado. Então nós precisamos estar firmados nas promessas do Senhor e agir conforme as instruções da palavra de Deus concernente às finanças. Precisamos colocar o nosso coração nas coisas do céu, não ficar focado nas coisas da terra. Claro que vivemos aqui e precisamos das coisas daqui, porém o nosso coração não pode estar preso nessas coisas, preso em bens materiais. Nós podemos lembrar do povo de Israel. Deus cuidou do povo de Israel. Deus enviava o maná todo dia, Deus enviava carne, Deus fazia com que saísse água da rocha para que o povo pudesse ser saciado. Porém, Deus queria que o coração do povo estivesse voltado para Ele. E é isso nos nossos dias. Deus espera de nós um coração saudável, uma mente sã, voltados para as coisas do céu. Que nós possamos conviver aqui bem, sabendo administrar, sem querer ficar se matando por algo que é perecível. Muitos de nós valorizamos o ter, mas a Bíblia nos orienta a se preocupar em ser. Nós precisamos ser bênção de Deus na terra para abençoar outras pessoas, lembrando que Deus cuida dos seus. A Bíblia vai relatar sobre o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então, nós precisamos tomar esse cuidado para não sermos avarentos, para não ser pessoas que têm a vida voltada somente para bens materiais, poder. Quantas pessoas se corrompem, se destroem, quantas pessoas se deixam levar por conta de dinheiro, pessoas matam por causa de dinheiro, pessoas destroem famílias por causa do dinheiro. Então é um perigo que nós temos que tomar muito cuidado, aonde a Bíblia vai dizer para nós assim: aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Nós precisamos entender que não tem como servir a dois senhores, servir a Deus e servir ao dinheiro. O dinheiro não é tudo na nossa vida. Precisamos dele para comer, para tudo que vai se fazer se usa dinheiro. Por isso precisamos ser bons administradores. Precisamos pedir graças a Deus, direção a Deus para administrar o nosso salário, as nossas finanças. Não podemos ficar presos ao dinheiro e precisamos honrar a Deus com tudo aquilo que vem às nossas mãos. Nós precisamos ser dizimistas fiéis, tirar os 10% e devolver ao Senhor. Não é nosso, é devolução daquilo que é de Deus, da obra de Deus, para sermos abençoados. Talvez você vai dizer: eu conheço várias pessoas que não são dizimistas, não são ofertantes e são pessoas grandemente prósperas, pessoas abençoadas. Entenda, uma vez que você conhece a Jesus, que você conhece a sua palavra, você precisa ser fiel, não só de palavras ou só ouvinte da palavra. Você precisa ser fiel naquilo que a Bíblia nos orienta. A palavra de Deus nos diz em Malaquias que Deus abre as
portas, Deus abre as janelas, Deus traz abundância no seu povo que é fiel. Porém, aquele que é infiel, Deus chama de ladrão. Você precisa ser ofertante fiel. Você precisa fazer algo para que a obra de Deus cresça, para que pessoas sejam alcançadas, transformadas através daquilo que vem nas suas mãos. Talvez você não pregue, talvez você não evangelize, mas você é aquela pessoa que tem condição de financiar, você é aquela pessoa que tem condição de contribuir para que a obra do Senhor cresça, prospere. Porque os dízimos e as ofertas é usado para isso, para manutenção da casa do Senhor. Tem os funcionários na casa do Senhor, tem os missionários. Então, tudo isso é através do seu dízimo, através da sua oferta. A importância de nós não sermos avarentos e devolver aquilo que é do Senhor de direito. Precisamos ter o hábito de guardar dinheiro, de poupar dinheiro. Aprendendo com uma formiga, que ela passa o verão, a primavera, ajuntando o seu celeiro, para que quando vem o inverno ela esteja ali preparada, abrigada e tenha o seu sustento. Quando nós somos fiéis ao Senhor nos dízimos, a palavra nos diz que Ele repreende o devorador da nossa vida, que o devorador não chega na nossa casa. Precisamos tomar cuidado para não ser pessoas que gastamos o dinheiro que não temos com aquilo que nós não precisamos para impressionar aqueles que nós não gostamos. Então, seja uma pessoa abençoada, seja uma pessoa agraciada e tenha juízo para que tudo dê certo e você vá bem nos seus sonhos e projetos. Muita paz. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, né, para a gente estar meditando mais um pouquinho na palavra de Deus e sobre o assunto da nossa escola dominical, né, que está sendo muito importante. Hoje nós vamos estar falando sobre o assunto que é muito interessante, falando sobre alcançando a cura dos ressentimentos. Quem nunca teve um ressentimento na vida? O ressentimento fala de amargura, né? Muitas das vezes isso atinge o nosso coração, a nossa vida. E hoje nós estamos com esse tema muito importante, mas é assim de profunda importância. Saber que o Senhor nos ajuda a limpar desse ressentimento. Bom, o texto que nós temos por base está em Hebreus 12, do 13 ao 17. Eu quero só mencionar o 13, que diz assim: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Esse texto é um texto muito importante que traz bastante aconselhamento para a gente. Esses conselhos são muito valiosos para a nossa vida. E aqui nós vemos que no decorrer desta lição, nós vamos aprender, né, conhecer a respeito do ressentimento. Também como que isso acontece, né, e vai crescendo este problema do ressentimento. E também saber, né, ou apontar os passos para a cura do ressentimento, que é muito importante a gente saber. Ressentir, ficar magoado, isso pode acontecer. Porém, nós temos a cura. A cura está no Senhor Jesus. Então, isso é de importância muito profunda, saber que, pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permite que seja dominado por mágoa, ira ou ódio. Então, isso é muito importante a gente saber, que se nós somos discípulos de Cristo, nós temos condições para estar perdoando, para estar pedindo para o Senhor estar limpando a nossa vida, nossa alma, nosso coração, e nós estamos buscando isso do Senhor. Bom, nós vemos aqui
né, já entrando na nossa lição, que o ressentimento, né, ele é mágoa que atinge o nosso coração, o nosso ser. Quando nós ficamos ressentidos, não é com uma pessoa estranha, mas geralmente é com pessoas que é do nosso convívio, parentes, amigos, irmãos da igreja, né, que trabalham com a gente, são pessoas próximas, que nós então às vezes ficamos ressentidos. Às vezes fomos contrariados por alguma coisa ou falaram coisas que a gente não queria ouvir aquilo, machuca, magoa. É muito difícil encontrar uma pessoa que não foi magoada na vida, mas o que é importante a gente saber que o nosso sentimento, quando nós temos ressentimento nele, isso atrapalha o nosso convívio com as outras pessoas. Temos desejo até de a gente separar, sair fora dele. Temos uma sensação de vazio no nosso coração. É isso que o ressentimento traz para nós. Quando nós temos o ressentimento forte em nós, isso faz com que nós afastamos das pessoas. O problema que o ressentimento faz na nossa vida é que nós nos tornamos inúteis, né? E o ressentimento, ele é autodestrutivo. Ele não destrói a outra pessoa, mas sim a gente. É como se alguém tivesse me machucado e o tempo todo eu estivesse machucando aquele machucado que alguém fez e sangra para me mostrar para outra pessoa que aquele machucado que alguém fez, ele está sangrando. E eu tenho razão de sentir aquela dor. Então, ao invés de curar, para sarar aquela ferida, a gente fica se flagelando. Então nós devemos ter cuidado com isso. O ponto importante é que todos nós temos uma fonte, que é a palavra de Deus, para que a gente possa encontrar nela o óleo, o bálsamo para curar essa ferida. A água, que é a palavra, para lavar a nossa mente. E Deus, ele tem colocado para nós coisas ao nosso alcance. A palavra dele é ao nosso alcance. E é isso que é importante a gente saber, que a palavra de Deus lava o nosso coração, lava a nossa alma, e nós precisamos colocar esse ressentimento em oração, pedindo ao Senhor para que Ele purifique o nosso coração, o nosso sentimento, e assim nós vamos estar vivendo bem com aquela pessoa, com o nosso próximo e também com Deus e principalmente com a gente mesmo. Bom, nós podemos aqui estar passando um pouquinho daquilo que vai ser a nossa lição de domingo que vem. Mas venha participar com a gente, né, na nossa escola dominical, e que Deus possa estar te abençoando, a sua vida, a sua família, tudo na sua vida. E que até outro dia a gente possa nos encontrar. Amém? Que Deus abençoe.